Então, galera, essa é a apostila que vocês vão receber essa semana sobre revisão de Bhaskara, de um lado. Do outro lado, vem o plano de aula, que é para essas aulas. E do outro lado aqui, vem a avaliação. Toda semana que a professora mandar atividade, vai estar lá a apostila, a explicação, plano de aula e uma avaliação. Toda atividade toda a explicação tem uma avaliação, tá? Para vocês tirarem as dúvidas, para a gente também ver como vai o andamento de cada um, né? Do individual agora. Bom, por que aprender Bhaskara agora, que vocês já aprenderam no 9º ano e agora vão revisar? Porque a próxima função é função do 2º grau. E aí a gente vai lidar com equações do 2º grau. E vai chegar uma hora lá na função do 2º grau, que a gente chama também de função quadrática, que utiliza a equação do 2º grau e a gente precisa estar resolvendo por meio de Bhaskara, certo? Então, eu faço uma semana só de revisão, tudo bonitinho, certinho, todo mundo lembrou, aí a gente parte para a função do 2º grau, que lá dentro da função do 2º grau, vocês vão estar usando Bhaskara, ok? Bom, eu sempre ensino Bhaskara em 4 modos, em 4 etapas, certo? Bom, aqui tá o exemplo, certo? É uma equação do 2º grau, que eu quero que ela se torne igual a 0. Então, tudo isso aqui eu quero que fique 0. Então, como tem uma incógnita aqui, que é o x, e ele aparece aqui 2 vezes, eu não sei qual número que eu vou usar para x, que essa equação se torne igual a 0, certo? Para descobrir esses valores de x, eu faço Bhaskara. Então, a primeira etapa é separar o a, o b e o c da equação. O a é o casado e tem 2 filhos, eu falo. É o casadinho com x ao quadrado. O b é o casado com o x. E o c é o solteiro, tá? Então, ó, quando eu falo de a, agora na equação do 2º grau, é quem tá na frente do x ao quadrado. Quando eu falo de b, é quem está sendo multiplicado na frente do x. E quem está sozinho é a letra c, tá certo? Então, aqui já temos o exemplo. A1, o b é igual a 8 e o c é igual a menos 9. Bom, a segunda etapa, também é fácil, é a fórmula de delta. Porque a fórmula de Bhaskara é assim, ó. Certo? Dentro da fórmula de Bhaskara, a gente tem o delta, que é outra fórmula. Então, é uma fórmula dentro da outra. E para achar delta, eu faço b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o b. Muita gente faz umas coisinhas erradas aqui, então vamos lá. Quando eu quero calcular o delta, vocês já vão aqui separar algumas coisas para não precisar ficar demorando muito. A primeira coisa que eu resolvo é o b ao quadrado. Esse número aqui, o resultado desse número vai ser positivo. Nunca vai ser negativo, porque tá ao quadrado. Sendo ele positivo ou negativo, a resposta de qualquer número ao quadrado é sempre positiva. Depois, vocês vão calcular aqui, ó, o c vezes o a, certo? E vocês vão obter um outro resultado, ok? E o menos 4. Então, a gente tem aqui o resultado do b, que é positivo, o menos 4, que está multiplicando esse resultado aqui, certo? Logo, depois, vocês vão fazer isso aqui, ó. Multiplicar este resultado por menos 4, certo? Esse resultado aqui, ele pode ser positivo ou negativo, tá? E depois, a gente tem o b aqui, o resultado do b. Então, são dois que ou vai somar ou vai subtrair. Um dos dois vocês vão fazer aqui. E terminou, certo? Nesse caso aqui, ó, 64, que 8 ao quadrado é 64. 9 vezes, menos 9 vezes 1 dá menos 9. Repito o 4. Menos 4. Agora, eu faço 9 vezes o 4, que dá 36. Negativo com negativo, positivo. 64 mais 36, 100.
Como a raiz é igual a 100, a gente parte para outra etapa. Lembrando, se o delta for positivo, ou seja, maior que zero, a gente vai ter o valor de x, linha, e o valor de x, duas linhas, ok? Agora, se ele for menor que 4, negativo, não existe raiz. Não vai existir o x linha e nem o x duas linhas, isso aqui não vai existir. Por quê? Quando for jogar lá na fórmula, não existe raiz de número negativo, ok? Tá, mas se o delta for igual a zero, o que que a gente faz? Se o delta for igual a zero, a gente vai ter, sim, uma raiz. E dá para continuar. Então, da primeira etapa, ok, separou o A, o B e o C. Da segunda etapa, calcula com muita calma, olhando todos os sinais, o valor de delta. Aí, examina. Se deu positivo, beleza, eu vou ter duas raízes lá na frente. Se deu negativo, já não vou continuar, não existe raiz. E se deu igual a zero, a minha conta só vai ser uma. Então, aqui vocês já vão saber se já estão fazendo certo para o próximo passo ou não. Então, duas, nenhuma ou uma só. Como a nossa deu 100 e 100 é um número positivo, a gente vai para a terceira etapa, já sabendo que vai ter duas raízes, porque é 100. 100 é positivo, então tem x' e x duas linhas. Só substituir no B, no delta e no A. Só vir aqui e substituir, ó. Menos 8, 100 e 1, ok? Então, ficou isso. Raiz de 100 é 10, então, vai ser a parte positiva da raiz e a parte negativa da raiz. Então, ó, só copiei aqui e alterei aqui para mais. Então, ficou menos 8 com mais 10, regrinha de sinal. Diminui e dá o sinal do maior, no caso positivo. 2 dividido por 2, 1. Aqui, 18, porque soma, tem o mesmo sinal, então permanece o sinal. Menos 18 dividido por 2 é igual a menos 9. Beleza, duas raízes. E essa é a quarta etapa, é a solução. S igual a 1 e menos 9, tá ok? E acabou aí, certo? Agora, vocês vão ter essas equações aqui para fazer, certo?